Pastor Sérgio Ronon, pastor da Igreja Água Viva em Lima, Peru, pastor de mais de 60 mil pessoas. Prepare-se para receber um homem que é especialista em determinar uma visão e fazer transições. Com vocês, Sérgio Ronon. Muy buenas tardes, muito boa tarde. La verdad que estoy súper emocionado. A verdade é que eu estou muito emocionado de poder estar com vocês, Le quiero dar gracias E eu a quero Tiago, agradecer a Tiago, a todo el equipo, a toda a equipe, por la invitación. pelo convite. Es un honor É uma honra poder estar con tantos pastores y líderes de todo Brasil. poder estar com tantos pastores e líderes do Brasil. Y es un privilegio para mí poder compartir la plataforma E é um privilégio para mim compartilhar desde o altar con amigos y pastores que admiro muchísimo. com amigos e pastores que eu admiro muito. Hoy me gustaría tratar el tema vista o visión. Hoje eu gostaria de falar sobre o tema vista ou visão. Y me gustaría que me acompañes al libro de Números, E eu gostaria que você abrisse no livro de Números, capítulo 13, capítulo 13, versículo 25 al 30. versículo 25 ao 30. Por razones de tiempo voy a pedirle que lo lean en portugués. Por razões de tempo, vamos ler diretamente em português. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E chegando, apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e esse é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Amén. Amém. Este pasaje nos enseña la diferencia entre vivir por vista y vivir por visión. Essa passagem nos ensina sobre a diferença de viver por vista ou por visão. Moisés envió a 12 espías Moisés enviou a 12 espias a reconocer la tierra, para reconhecer a terra, a explorar la tierra. a explorar a terra. Y cuando regresaron con el E reporte, quando voltaram com o feedback, uno ve claramente podemos ver claramente como 10 como 10 dieron un reporte deram um feedback basado en la vista, baseado na vista, y los otros dos, e os outros dois, Josué y Caleb, Josué e Caleb, dieron un reporte deram um reporte basado en la visión. baseado na visão. Y esto nos enseña un principio poderoso. Isso nos ensina um princípio poderoso. Es la visión É a visão y no la vista e não a vista la que determina tu destino. a que determina o teu destino. Voy a decirlo una vez más. Eu vou repetir novamente. Es la visión É a visão y no la vista e não a vista la que determina o que vai determinar tu destino. o teu destino. Esto es muy importante, Isso é muito importante, porque hay muchos líderes porque existem muitos líderes que tienen vista, que têm vista, pero no tienen visión. mas não têm visão. Y yo creo que Dios los ha traído de todos los lugares de Brasil Eu creio que Deus os trouxe de vários lugares do Brasil para hacer crecer tu visión, para fazer ampliar a tua visão, para que puedas soñar por cosas más grandes, para que você possa sonhar com coisas maiores, porque Dios tiene un gran destino porque Deus tem um grande destino con la iglesia en Brasil. com a igreja brasileira. Amén. Amém? La persona más pobre en el mundo A pessoa mais pobre no mundo no es la persona sin dinero, não é a pessoa que não tem dinheiro, sino es la persona sin visión. é a pessoa que não tem visão. Porque para todo lo valioso, Porque para tudo que tem valor, para todo lo importante en la vida, tudo aquilo que é importante na vida, necesitamos visión. precisamos de visão.
Necesitamos tener visión Precisamos ter visão para saber qué vamos a estudiar. para saber aquilo que vamos estudar. Necesitamos visión Precisamos visão si queremos tener un negocio. se queremos ter um negócio. Necesitamos visión Precisamos ter visão para poder casarnos. para poder casar-nos. Y claro, para el E ministerio, claro, para o ministério, para la iglesia, para a igreja, necesitamos tener visión. precisamos ter visão. Mientras más visión tengas, Enquanto mais visão tenhamos, menos milagros vas a necesitar. menos milagres vamos precisar. Déjame decírtelo de nuevo. Deixa eu explicar isso de novo. Mientras más visión tengas, Quanto mais visão você tenha, menos milagros vas a necesitar. menos milagres você vai precisar. Muchas personas Muitas pessoas necesitan milagros precisam de milagres en áreas em áreas donde no tuvieron visión. onde não tiveram visão. Muchas personas Muitas pessoas están en problemas estão em problemas porque se dejaron guiar por vista porque se deixaram guiar pela vista y no por la e visión. não pela visão. Y el problema, E o problema, escribe esto, escreve isso aí. el O problema problema es que la vista é que a vista es muchas veces é muitas vezes el peor o enemigo pior inimigo de tu visión. da tua visão. La vista A vista, es muchas veces muitas vezes, el peor enemigo é o pior inimigo de nuestro sueño. dos nossos sonhos. El pueblo de Israel O povo de Israel tenía delante la tierra prometida, tinha em frente a terra prometida, pero su peor enemigo mas o seu pior inimigo para poder poseerla para poder conquistá-la era la vista. era a visão, La vista. a vista. Por eso yo quiero compartir esta tarde contigo Por isso eu quero compartilhar contigo nessa tarde algunas diferencias algumas diferenças entre vivir por vista entre viver por vista y vivir por visión. e viver por visão. Vamos a Números 14, Vamos a Números capítulo 14, versos 6 al 9. no versículo 6 ao 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa e o Senhor está conosco, não os temais. Amén. Amém. La primera diferencia, A primeira diferença, la vista a vista se enfoca en el problema. tem o foco no problema. La visión A visão se enfoca en la promesa. tem o foco na promessa. Una vez más, Uma vez mais, la vista a vista se enfoca tem o foco en el problema. no problema. La visión A visão se enfoca tem o foco en la promesa. na promessa. Noten qué interesante. Percebam que é interessante. 12 fueron a espiar la tierra prometida. 12 foram espiar a terra prometida. Fueron a reconocerla. Foram reconhecer a terra. Los 12 vieron lo mismo. Os 12 viram a mesma coisa. Vieron la misma tierra. Viram a mesma terra. Pero el reporte que trajeron Mas o feedback que trouxeram fue completamente diferente. foi completamente diferente. 10 de los espías, 10 dos espias, cuando regresaron, quando voltaram, no hablaron de la tierra prometida. não falaram da terra prometida. Solamente hablaron de los problemas. Só falaram dos problemas. Porque su enfoque Porque o seu foco eran los problemas. eram os problemas. Estaban viendo con vista. Estavam enxergando com a vista. Y cuando tú ves con E vista, quando você enxerga com a vista, solamente ves problemas. somente consegues ver problemas. Y no puedes ver la E promesa. você não consegue ver a promessa. En cambio, los otros dos, Por outro lado, os outros dois, Josué y Caleb, Josué e Caleb, cuando traen el reporte, quando trouxeram o feedback, no hablaron del problema, não falaram do problema, hablaron de la promesa. falaram da promessa.
No vivas por vista, Não viva por vista, vive por visión. viva pela visão. No te enfoques en el Não problema, fique focado no problema, enfócate en la promesa fique focado na promessa que Dios te ha dado. que Deus te deu. Vamos Brasil, si le vas a dar ese aplauso a Dios. Vamos Brasil, se você for aplaudir a Deus. Por eso las personas con visión Por isso as pessoas com visão pueden ver cosas que otros no pueden ver. conseguem enxergar coisas que outros não conseguem. Por eso las personas con visión ven antes que los demás. Por isso as pessoas que têm visão enxergam antes que os demais. Porque no están enfocados en el problema, Porque não estão focados no problema, están enfocados en la promesa. estão focados na promessa. Donde otros ven adversidades, Onde outros enxergam adversidades, tú vas a ver oportunidades. você vai enxergar oportunidades. Donde otros ven aflicciones, Onde outros estão vendo aflições, tú vas a ver bendiciones. você vai ver bênçãos. Donde otros ven gigantes, Onde outros enxergam gigantes, tú ves una tierra prometida. você vê uma terra prometida. Cuando nosotros empezamos a trabajar con jóvenes, Quando nós começamos a trabalhar com jovens, hace casi ya 20 años, fazem já quase 20 anos. recuerdo que cuando me entregaron el ministerio, Eu me lembro que quando me entregaram o ministério, me dijeron el ministerio de jóvenes me falaram, o ministério de jovens es lo más difícil. é o mais difícil. Nunca crecen, Nunca crescem, no se comprometen, não se comprometem, les gustan los vicios, gostam de les vícios, gustan las discotecas, gostam de baladas, no quieren ir a la iglesia. não querem ir para a igreja. Y cuando me dieron el ministerio de jóvenes, E quando me deram o ministério de jovens, era el ministerio más pequeño de la era iglesia. o menor ministério da igreja. Pero nosotros junto con mi esposa Mas nós, eu e minha esposa, no vimos el problema, não enxergamos o problema, vimos la promesa. enxergamos a promessa. Pasaron algunos años Alguns anos se passaram y al costado de la iglesia e ao lado da igreja había una discoteca. havia uma discoteca. Cuando yo llegué a la iglesia, Quando eu cheguei à igreja, la cola de la discoteca a fila da discoteca era más grande que la fila de la iglesia. era maior do que a fila para entrar Y na Dios nos dio igreja. una promesa. E Deus nos deu uma promessa. Va a llegar el día Chegará o dia que la fila de la que a iglesia fila da igreja va a ser más grande que vai la fila ser de maior do que a fila da boate. Hoy en día, Hoje em dia, no solamente la fila de la iglesia não somente a fila da igreja es más grande, é maior, sino que la discoteca mas também a boate tuvo que cerrar teve que fechar, porque nadie iba. porque ninguém estava indo mais. No te enfoques en el problema, Não fique focado no problema, enfócate en la promesa. fique focado na promessa. Y fue increíble cómo Dios nos dio la gracia E foi incrível como Deus nos deu a graça para hacer que el ministerio de jóvenes para fazer com que o ministério de jovens se convierta en el ministerio más grande de la se iglesia. convertesse no maior ministério da igreja. Escúchame esto. Escuta isso. 10 espías 10 espias estaban tan enfocados estavam tão focados en el problema no problema que no podían ver que não conseguiam ver la promesa. a promessa. Pero Josué y Caleb Mas Josué e Caleb estaban tan enfocados estavam tão focados en la promesa na promessa que no podían ver el problema. que não conseguiam ver o problema. Y acá hay un principio. E aqui existe um princípio. Todo en lo que tú te enfoques Tudo aquilo no qual você tem o foco, vas a maximizar. você vai maximizar. Una vez más. Mais uma vez. Todo lo que tú te enfoques, Em tudo aquilo que você se focar, tú lo vas a maximizar. você vai maximizar. Por eso cuando Josué y Caleb entran en la tierra, Por isso, quando Josué e Caleb entram na terra, podían ver cosas que otros no veían. conseguiam ver coisas que outros não conseguiam, Porque ellos estaban maximizando la promesa. porque eles estavam maximizando a promessa. En cambio, los 10 espías E por outro lado, os 10 espias se veían como langostas, estavam vendo como gafanhotos, se veían como grillos, estavam vendo como grilos, y a los otros los veían como e gigantes. aos outros os enxergavam como gigantes. ¿Por qué? Por quê? Porque estaban viendo con vista. Porque estavam enxergando com a Se vista, estaban enfocando en el problema. estavam focados no problema, Y eso estaban engrandeciendo. e isso estava crescendo. En cambio, Josué y Caleb Por outro lado, Josué e Caleb estaban enfocados en la promesa. estavam focados na promessa.
¿En qué te estás enfocando? Em que você está tendo o teu foco? ¿Cuál es el enfoque de tu vida? Qual é o foco da tua vida? Cuando tu enfoque Quando o teu foco cambia, muda, tu vida cambia. tua vida muda. Cuando tu enfoque cambia, Quando o teu foco muda, tu vida a cambia. tua vida muda. Es increíble É impressionante como Josué y Caleb, como Josué e Caleb, a diferencia de los otros 10 espías, diferentemente dos outros 10 espias, los 10 espías decían: la tierra os 10 espias diziam: a terra es buena. é boa. Uy, pero hay muchos problemas. Ah, mas tem muito problema. Hay gigantes. Ah, tem gigante. Hay suegras. Ah, tem sogra. Es muy difícil. É muito difícil. Es imposible. É impossível. Nunca vamos a conquistar esa tierra. Nunca vamos conquistar essa terra. Pero Josué y Caleb Mas Josué e Caleb dijeron: más podremos nosotros que ellos. disseram: nós vamos conseguir mais do que eles. No, pero dile un poquito más animado. Nós vamos conseguir mais do que eles. No, pero dile un poco más animado. Nós vamos conseguir mais do que eles. Brasil, he venido a decirte desde Lima, Perú, Brasil, eu vim direto de Lima, Peru, para dizer que a pesar de esos gigantes, que mesmo com que gigantes, a pesar de esas que murallas, mesmo com que a muralhas, pesar de esos que problemas, mesmo com problemas, más podremos nosotros. nós vamos conseguir mais que ellos. do que eles. Vamos a enfocarnos en Dios. Vamos a ter o foco em Deus. Vamos a engrandecer la promesa. Vamos engrandecer a promessa. Y algo sucede. E algo acontece. Mientras más grande es tu promesa, Quanto maior é a tua promessa, más pequeños son tus problemas. menores são os teus problemas. Vamos, dale bien fuerte ese aplauso a Vamos, Jesús. aplauda bem forte a Jesus. Lo segundo, O segundo, la vista a vista te paraliza. te paralisa. La visión A visão te moviliza. te mobiliza. La vista A vista te paraliza. te paralisa. Pero una visión de Dios Mas uma visão de Deus te moviliza. te mobiliza. Una visión dada por Dios Uma visão dada por Deus siempre te mueve a la acción. sempre te leva à ação. Visión Visão sin acción sem ação es solo una ilusión. é só ilusão. Los 10 espías, Os 10 espias, cuando regresaron de reconocer la tierra, quando retornaram de reconhecer a terra, estaban resignados, estavam resignados, estaban desanimados, estavam desanimados, estaban literalmente paralizados, estavam literalmente paralisados, porque eso hace la vista. porque isso a vista promove. Pero en cambio Josué y Caleb Por outro lado, Josué e Caleb estaban emocionados, estavam emocionados, estaban entusiasmados, estavam entusiasmados, estaban apasionados, estavam apaixonados, parecían brasileros, pareciam brasileiros, porque eso hace la visión dentro de ti. porque isso promove a visão dentro de você. La visión te llena de pasión, A visão te enche de paixão, te llena de te entusiasmo. enche de entusiasmo. Muéstrame a una persona con pasión Mostra-me uma pessoa com paixão y yo te voy a mostrar a alguien que tiene visión. e eu te mostrarei alguém que tem uma visão. Muéstrame una persona aburrida, Me mostra uma pessoa chata, chateada, passiva, amargada, amargurada, y te voy a mostrar a alguien que perdió la e pasión. eu vou te mostrar alguém que perdeu a visão. Porque tu visión se alimenta tu pasión. Porque a tua visão alimenta a tua paixão. Y yo siento en mi corazón E eu sinto no meu coração muy fuerte, forte. a muchas personas Muitas pessoas, Dios las trajo Deus as trouxe para hacer crecer su visión. para fazer ampliar a sua visão. Pero a otras personas Mas a outras pessoas, Dios te trajo Deus te trouxe para recuperar tu para pasión. que a tua paixão seja recuperada. Wow, casi se me va el dedo también. Quase que o dedo foi embora. Tercero, la vista te llena de temor, a vista te enche de medo, la visión te llena de valor. a visão te enche de valor. Delo de nuevo. Eu vou falar de novo. A vista te enche de temor, a visão te enche de valor.
Noten lo siguiente. Perceba o seguinte: 10 espías os 10 espias preferiam morir en el desierto morrer no deserto que pelear por la tierra que prometida. lutar pela terra prometida. Pero Josué y Caleb Mas Josué e Caleb preferían morir peleando preferiam morrer lutando que pasar un día más en el que desierto. passar mais um dia no deserto. ¿Por qué? Por quê? Porque la vista te llena de temor, Porque a vista te enche de medo, pero la visión te llena de valor. mas a visão te enche de valor. A pesar de tus circunstancias, Apesar das tuas a circunstâncias, pesar de tus enemigos, apesar dos teus inimigos, amigos, vamos a ir con todo amigos, vamos ir com tudo y vamos a ir por todo e vamos a ir por tudo lo que Dios tiene para nosotros. aquilo que Deus tem para nós. Vamos a terminar el año Vamos terminar o ano viviendo por visión y no por vista. vivendo por visão e não por vista. Escúchame, las gallinas Escutem-me, as galinhas viven por vista, vivem por vista, pero las águilas mas as águias viven por visión. vivem por visão. La gallina A galinha no puede ver más allá de su corral, não pode ver além do seu curral, pero un águila mas uma águia puede ver un conejo a 3 kilómetros de consegue distancia. enxergar um coelho a 3 quilômetros de distância. La gallina A galinha se conforma con la comida del gallinero, se conforma com a comida do galinheiro, pero un águila mas uma águia nunca se conforma, nunca se conforma, siempre va por más. sempre vai por mais. Y Dios te quiere llevar E Deus te quer levar de gloria en de gloria glória em glória y de victoria en e de victoria, vitória em vitória, de menos a más. de menos a mais. Dile a la persona que está a tu lado: Diga quem está do teu lado: eres águila, no gallina. você é águia, não galinha. Cuando una gallina Quando uma galinha ve una tormenta, vê uma tempestade, empieza a cacarear, começa a carquejar, isso, cacarejar, y se esconde en el e gallinero. se esconde no galinheiro. Cuando una águila Quando uma águia ve una tormenta, vê uma tempestade, se lanza en contra de la se tormenta. lança contra a tempestade. Escúchame. Escuta-me. Y el viento de la tormenta E o vento da tempestade ayuda al águila ajuda a águia a llegar más alto a chegar mais alto y más lejos. e mais longe. La misma A tormenta mesma tempestade ayuda al águila ajuda a águia a poder pasar por encima de la a tormenta. poder passar por cima da tempestade. Esa tormenta que estás viviendo Essa tempestade que você está vivendo te va a ayudar a llegar más alto y más lejos. vai te ajudar a chegar mais alto e mais longe. Porque tú no eres gallina, tú eres Porque águila. você não é galinha, você é águia. Yo no estoy predicando en un gallinero, Eu não estou pregando num galinheiro. sino en un nido de águilas. Eu estou num ninho de águias. Por último, Por último, la vista a vista mira el presente, olha o presente. la visión A visão sueña con el futuro. sonha com o futuro. Una vez más, Mais uma vez, la vista a vista mira el presente, olha o presente. la visión A visão sueña con el sonha futuro. com o futuro. La vista A vista camina por lógica, caminha por lógica. la visión A visão camina por fe. caminha por fé. La vista A vista le decía a los 10 espías: dizia para os 10 espias: es imposible. é impossível. La visión le A decía a visão Josué y Caleb: dizia para Josué e Caleb: cree creia y todo es e posible. tudo é possível.
La visión A visão no hace que las cosas sean fáciles. não faz com que as coisas sejam fáceis. La visión A visão hace que las cosas sean posibles. faz com que as coisas sejam possíveis. Una persona que tiene visión. Uma pessoa que tem visão. Miren qué interesante. Olha que interessante. Los 10 espías Os 10 espias que fueron a la tierra prometida que foram à terra prometida y trajeron un reporte e trouxeram um feedback basado en la vista, baseado na vista, fueron donde Moisés foram onde estava Moisés y le dijeron volvamos a Egipto. e lhe disseram: voltemos ao Egito. Presta atención. Presta atenção. Los que fueron y trajeron un reporte Os que foram e trouxeram um reporte basado en la vista, baseado na vista, le dijeron a Moisés disseram a Moisés: volvamos a Egipto, voltemos ao Egito, volvamos a nuestro pasado, voltemos ao nosso passado, volvamos a la esclavitud. voltemos à escravidão. Escribe esto. Escreve isso aí. Si no tienes una visión para tu futuro, Se você não tem uma visão para o futuro, tarde o temprano vas a regresar a tu pasado. mais cedo ou mais tarde você vai voltar para o passado. Si no tienes una visión para tu futuro, Se você não tem uma visão para o futuro, tarde o temprano mais cedo ou mais tarde vas a querer regresar a Egipto. você vai querer voltar para o Egito. Pero tu futuro, Mas o teu futuro, dije tu futuro, eu disse, o teu futuro no está en Egipto. não está no Egito. Tu futuro Teu futuro no está en el desierto. não está no deserto. Dios te quiere llevar Deus quer te levar a la tierra prometida. à terra prometida. La vista A vista no solo te limita, não somente te limita, no solo te estanca, não somente te deixa estancado, sino que te hace retroceder. mas te faz retroceder. Por eso Por isso, es tiempo é tempo que dejes de mirar a donde has estado de que você pare de olhar aonde você estava y empieces a mirar a donde Dios te va a llevar. e comece a enxergar aonde Deus vai te levar. Quizás no estás donde te gustaría estar, Talvez você não está na posição que você sonharia em estar, pero dale gracias a Dios que ya no estás donde estabas. mas agradeça a Deus porque você já não está mais onde você estava. Vamos camino a la tierra prometida. Vamos a caminho da terra prometida. Dije, vamos camino a la tierra Eu prometida. disse que estamos a caminho da terra prometida. Dios siempre Deus sempre nos lleva de menos a más. nos leva de menos a mais. La Biblia dice que tu vida A Bíblia diz que a tua vida es como la luz de la mañana é como a luz da aurora, que va en aumento, que vai em aumento, de menos a más, de menos a mais, de glória em glória. de glória em glória. Por eso he venido desde Perú Por isso eu vim diretamente do Peru, como un amigo del pueblo brasileño como um amigo do povo brasileiro, para decirle a las iglesias, para dizer às igrejas, a los pastores, aos pastores, a los líderes, aos líderes, el futuro o futuro o futuro é es más grande que el pasado. maior que o passado. Y lo mejor É o melhor para la iglesia o de melhor Brasil para a igreja brasileira está por venir. ainda está por vir, En el nombre no nome de Jesús. de Jesus. Deja de mirar al pasado. Deixa de olhar para o passado. El pasado no tiene nada nuevo que O decirte. passado não tem nada novo para dizer. No castigues tu futuro Não castigues o teu futuro mirando tu pasado. olhando o teu passado. Créele a Dios, Acredita em Deus, porque Dios tiene cosas grandes para porque ti. Deus tem coisas grandes para você. Amén. Amém? En el año 2008, No ano de 2008, con esto termino. e com isso eu termino. En el año 2008, No ano 2008, ustedes saben, hubo una crisis financiera que empezó en Estados Unidos, pero afectó a todo el mundo. vocês sabem que aconteceu uma crise financeira que começou nos Estados Unidos, mas afetou o mundo. Y en ese tiempo justo queríamos comprar un local. E nesse tempo justamente nós queríamos comprar um lugar. Habíamos empezado en la casa de una familia, Nós havíamos começado na casa de uma família, pero después de varios años la iglesia creció mas depois de vários anos a igreja y cresceu necesitábamos un local más e grande. precisávamos de um lugar maior. Para hacerle la historia corta, Para fazer a história mais curta, en medio de la peor crisis, no meio da pior crise, no solo del continente, sino del mundo, não só do continente, mas do mundo, apostamos y creímos a Dios para comprar el coliseo más grande del país. acreditamos em Deus para comprar o maior arena do país, o maior ginásio do país.
con capacidad para 20,000 Um personas. estádio com capacidade para 20.000 pessoas. Es el segundo más grande. É o segundo maior. Mucha gente nos dijo, Muita gente disse: es imposible. é impossível. Estamos en crisis. Estamos em crise. Los bancos no le van a prestar. Os bancos não vão emprestar. Menos si son una E iglesia. muito menos se são igreja. Finalmente, E finalmente, el banco que era dueño del estadio o banco que era dono do estádio fue el mismo banco que nos vendió el estadio foi o mesmo banco que nos vendeu o estádio y nos prestó la plata para e comprarlo. nos emprestou o dinheiro para comprar o estádio. Los fines de semana, Os finais de semana, en el coliseo más grande de mi país, no maior estádio do meu país, no se juega fútbol, não se joga futebol, no se juega básquet, não se joga no basquete, se juega vóley, não se joga vôlei, se alaba al Rey de se Reyes adora ao Rei dos Reis y Señor de e Señores. Senhor dos Senhores. ¿Cuál fue la clave? Qual foi a chave? No vimos con vista, Não enxergamos pela vista, tuvimos visión. tivemos visão. Y mi oración por ti E minha oração por ti es que a partir de ahora é que a partir de hoje no camines por vista, você não caminhe mais por vista, sino camines por visión. mas que você caminhe por visão. Vamos a ponernos de pie, Vamos por nos favor. colocar de pé. Su presencia sea en este lugar. A presença de Deus está nesse lugar. Y donde Dios está, E onde Deus está, milagros ocurren. milagres acontecem. Lo imposible se hace O posible. impossível se torna realidade. Lo imposible se hace O posible. impossível se torna possível. Lo incurable se hace O curable. incurável se torna curável. Lo inmovible se hace movible. O imovível se torna móvel. Lo impagable se hace pagable. O impagável se torna pagável. Muchos de ustedes llegaron a este lugar por vista, Muitos de vocês chegaram aqui por vista, pero van a salir con visión. mas vão sair daqui com visão. La vista A vista muchas veces nos quiere hacer regresar a nuestro muitas pasado, vezes nos quer fazer retornar ao passado, porque en tu pasado no hay futuro. porque no teu passado não existe futuro. El enemigo te quiere hacer mirar en esa O dirección, inimigo quer fazer que você enxergue nessa direção, pero las promesas de Dios mas as promessas de Deus están adelante estão adiante y no están atrás. e não estão atrás. Yo creo que por un momento Eu quero que por um momento hagas un acto profético. você faça um ato profético. Y yo quiero que todos miren hacia atrás. Eu gostaria que todos olhem para trás. Todos miren hacia atrás. Todos olhem para trás. Por un momento. Por um momento. Todos miren hacia atrás. Todos olhando para trás. Muchas veces el enemigo Muitas vezes o inimigo quiere que tú mires en esa dirección. quer que você olhe nessa direção. Él quiere que tú mires hacia atrás. Ele quer que você olhe para trás. Él quiere que tú castigues tu futuro Ele quer que você castigue o teu futuro, mirando tu pasado. olhando o teu passado. Él quiere que tú camines por vista. Ele quer que você caminhe por vista, Porque la persona que tiene vista porque a pessoa que tem vista y no tiene visión, e não tem visão, tarde o temprano mais cedo ou mais tarde, termina mirando hacia atrás, termina olhando para trás, viviendo en su pasado. vivendo no seu passado. Pero Dios te ha traído a esta conferencia Mas Deus te trouxe a esta conferência para darte visión, para te dar visão, para darte sueños, para te dar sonhos, para llenarte de fe. para encher-te de fé. Por mucho tiempo, Por muito tempo, algunos líderes, alguns líderes, algunos pastores alguns pastores han estado mirando hacia atrás. estiveram olhando para trás. Has vivido de glorias pasadas, Você viveu de glórias passadas, de victorias de pasadas, vitórias passadas, de avivamientos de pasados. avivamentos passados. Pero Dios quiere empezar algo, Mas Deus quer começar algo, algo nuevo, algo novo, algo fresco, algo fresco, algo mayor. algo maior. Pero para eso es necesario Mas para isso é necessário un cambio, uma mudança, una mudanza. uma mudança. Y yo quiero que por un momento me mires hacia E eu adelante. quero que agora você olhe por um momento para frente, para mim. Iglesia en Brasil, Igreja brasileira. esa fue la última vez Essa foi a última Essa vez. foi a última Essa vez foi a última vez que miraste hacia que você atrás. olhou para trás. Nunca más, Nunca mais. nunca más. Nunca mais. Esa fue la última vez Essa foi a última vez que viviste de glorias que pasadas, você viveu de glórias passadas, de victorias de pasadas. vitórias passadas.
Lo que Dios tiene para ustedes. O que Deus tem para vocês. Dije lo que Dios tiene para Eu ustedes. disse, o que Deus tem para vocês No está atrás. não está atrás, Viene adelante en el nombre de Jesús. está adiante em nome de Jesus. Las más grandes As victorias maiores vitórias están adelante. estão adiante. El mayor avivamiento O maior avivamento no ha quedado atrás. não ficou para trás. Viene adelante. Vem adiante. Lo que has visto en tu iglesia O que você viu na tua igreja es solo la preparación é só a preparação para lo que Dios tiene para ustedes. para aquilo que Deus tem para vocês. Que Dios Que Deus les dio la fe os deu a fé y la visión e a visão para creerle para crer por un país transformado. por um país transformado. Dios los bendiga. Deus os Dios los abençoe. guarde.